Coisa, para você entrar no caminho da perfeição, é que você tenha uma pessoa que te ajude. Geralmente a igreja, ela chama essa pessoa de diretor espiritual. E é recomendável que seja uma pessoa. Eu sempre penso que um diretor espiritual precisaria ser um padre. Hoje a igreja também fala que tem leigos bons que podem fazer uma boa direção espiritual. Mas veja, a pessoa ela tem que ter um certo equilíbrio. Ela tem que amar muito a igreja. Ela tem que estar por dentro da doutrina da igreja. Ela tem que ser também uma pessoa que busca essa santidade. Na igreja nós encontramos, tantos santos que se tornaram santos através da direção espiritual. Eram sacerdotes que acompanhavam essas pessoas. Homens íntegros, imperfeitos também, porque todo mundo é imperfeito. Mas que estavam ali, que sabiam ouvir. Às vezes aparecem pessoas aí atiradas a serem diretores e diretoras espirituais que tem um desequilíbrio tão grande. Às vezes não sabe nem as coisas, não sabe discernir nada. Não tem discernimento, não sabe ouvir o outro. Daí às vezes pensa que uma direção espiritual se baseia em colocar a mão na cabeça, rezar pela pessoa e tirar uma palavra e caminhe por aqui. Não é por aí não. A direção espiritual ela tem que partir de uma pessoa que ela entenda, que ela tenha o dom do discernimento. Ela tem que saber discernir o que aquela alma, o que existe no coração daquela alma. Muitas vezes ele vai ter que se calar diante do que ela fala, para procurar em Deus o que é que está acontecendo na vida daquela pessoa. Para depois ele dando as orientações que são necessárias para ela caminhar. Senão se perde. Um diretor espiritual é muito bom. Eu sei que está difícil encontrar, viu? Então faça como Santa Teresinha, peça ao Espírito Santo que seja seu diretor espiritual. Pede a Deus que Ele providencie no momento certo, no dia certo, alguém que te ajude. Tenha paciência se ainda não apareceu. Mas ninguém caminha sozinho nessa vida, não. E aí vai o caminho. Aí começa o caminho de perfeição, tão necessário na nossa vida. Veja o que é que São Paulo, como diretor espiritual que ele era de Timóteo, né? Vamos ver essa passagem da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Olha as recomendações que ele dá para Timóteo, porque Timóteo era um jovem, ele era novo, um líder. Ele dizia assim: foge das paixões da mocidade. Busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Quantas dúvidas que o jovem acaba tendo. E aqui eu não vou falar somente de jovem, eu estou falando de todo mundo, todos nós cristãos. Fica caindo sempre no pecado da impureza e não sabe como sair, mas está sempre caindo. Aí, se ele não tiver uma pessoa que o possa ajudar, ele vai desistir fácil. Porque ele pensa que é com as próprias forças dele que ele vai conseguir sair. Aí numa direção espiritual, a primeira coisa que o diretor espiritual pergunta para ele é: vem cá, mas você tem alimentado a sua mente com o quê? Como é que um jovem, como é que um cristão,
ele vai fugir de cair em pecados contra a impureza se entra em sites pornográficos. Se assiste pornografia, filmes, se lê pornografia. Meu, o problema dele não está em ter caído, o problema dele está naquilo que ele busca, naquilo que ele vê, e vai alimentando a mente dele. De vez em quando aparece um negócio, ele está alimentando. Aí, chega num determinado momento, cai. Aí passa um tempinho, ele pensa que se segurou, aí vem com toda a força, cai novamente. Aí vem, cai, aí ele fica desorientado. Aí na direção espiritual ele vai dizer, olha, tem coisas que você está precisando cortar na tua vida então. Os livros, as conversas. Como é que um jovem ele pode viver, um cristão pode viver uma vida pura, se as conversas dele parte da impureza? Alimenta. Aí a mente vai, o corpo vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Aí cai de novo. Tem que cortar. Tem que tirar. Tudo bem, vamos continuar com o conselho. Aí ele diz: rejeita as discussões tolas e absurdas. Tem gente que se acha tão sabedor das coisas e fala. Aí usa algumas frases de algum autor que ele leu para dizer que ele... E aí vai alimentando, aí começa uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha lá. Briga aqui, briga de lá. Aí ele está dizendo, foge, rejeita. Visto que gera contendas. Se você sabe que aquele tipo de conversa vai gerar uma certa contenda, uma certa discussão, briga, foge. O silêncio, olha, o silêncio é tão bom, gente. Tem gente que não aguenta, a língua fica coçando. Às vezes o silêncio é tão bom. Você quer ver você evitar uma discussão? Você está ali na mesa, tem um monte de gente falando um monte de besteira. E talvez fique instigando você para alguma coisa. Sabe como é que você deve fazer? Licença, levanta e vai embora. Acabou. O outro fica uma arara. Com licença, preciso ir. Precisamos fugir. Muita tagarelice, muita falação. Isso impede até a pessoa de entrar no caminho da santidade. Por que tudo tem que se falar, tudo tem que saber? Tem aquelas pessoas que elas acham que ela tem que saber de todas as notícias, ela tem que estar por cima de todas as notícias, porque assim quando ela estiver conversando com alguém, ela vai ter respostas para tudo. Muitas vezes é tão importante o silêncio, o calar-se. Nossa Senhora guardava tudo no coração. Calar-se. Deixa os outros falarem. Tem aqueles que se acham tão sabedores. Quando ele chega, ele já toma conta da área. E começa e fala. Aí os outros, os tímidos, que já são tímidos, aí já não vão falar mesmo. Porque já são tímidos. Deixa. Cala-te um pouquinho para deixar os tímidos falarem. Mas rejeita toda discussão desmedida. Tudo se gera uma discussão, tudo se gera um problema. Tudo tem que dar nota, tem que dizer. Não é bem assim, é desse jeito, e não sei o que, e blá, 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 e fala, e o dia inteiro falando. Não é só a mulher que fala, não. Os tagarelas, homens também falam demais.
Ele continua.